Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, vai lá. Gênesis. Vai lá. Gênesis, capítulo de número 31. Deixa Deus te ajudar. Para tudo Ele tem uma solução, creia nisso. Deus tem solução para todos os problemas. Vamos lá. Gênesis, capítulo de número 31. É um desabafo aqui, o desabafo de Jacó. Jacó, ele está aqui no limite, ele está cheio aqui. Porque ele está trabalhando na empresa ali do sogro. E você sabe como foi, né? Ele trabalhou 7 anos por uma filha, ele queria casar com a filha do Labão. E Labão disse, para casar com minha filha você vai ter que trabalhar 7 anos. Ele trabalhou 7 anos. Só que no final desses 7 anos, a filha que Labão deu para ele casar não foi a que ele queria a mais nova. O Labão deu a mais velha. E agora ele vai trabalhar mais 7 anos pela filha que ele queria, né? E agora ele ficou trabalhando total de 14 anos. Chega o final dos 14 anos, ele pediu para sair da empresa. O Labão não aceitou. Labão falou, Deus me abençoou muito depois que você passou a trabalhar aqui. Por causa de você eu fui muito abençoado. Determina o seu salário que eu te darei. A Bíblia diz que ele determinou. E assim aconteceu, aquela negociação. Só que como é que como foi a negociação, pastor? Imagina, os animais, existiam as malhadas e salpicadas e existiam as lisas. E aí qual foi a negociação? As malhadas e salpicadas era de um e as lisas era do outro. Mas que nascesse malhado e salpicado das lisas seria do Jacó. E a Bíblia diz que Jacó fez um ato de fé, pegou ali como se fosse umas tiras ali de um galho, né? E ali ele começou e colocou no bebedouro e só nascia malhado salpicado das lisas. Jacó começou a crescer e prosperar. O sogro viu aquilo, ele agora pede para trocar. Não, vamos fazer diferente. Agora você as suas vai ser as lisas, das malhadas salpicadas. E a Bíblia diz só nascia lisa. Olha o poder do ato de fé. Tá vendo? Às vezes tem pessoas que não acreditam no ato de fé. É necessário. Tem que ser por fé, claro, por fé. Aí a Bíblia diz que ele trocava o salário de Jacó mais uma vez. Não, agora vai ser as lisas das malhadas salpicadas. E a Bíblia diz que fez isso por 10 vezes. E Jacó sempre crescia. Não adianta tramarem contra você, não adianta mudar até o seu salário. Você vai crescer porque você tem a bênção de Deus. Ele até vai relatar isso aqui, ele mesmo vai relatar isso aqui. Agora Jacó já estava muito chateado, já estava acontecendo algumas brigas também. Ele já estava trabalhando por 20 anos na casa do sogro. Ele vai dizer aqui no versículo 38, inclusive ele diz aqui, 38. Estes 20 anos eu estive contigo. Capítulo 31, versículo 38. E as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e nunca comi os carneiros do teu rebanho. Olha isso, eu cuidei tanto das suas criações, ô Labão, que nunca abortou. Todos os filhotes nasceram. Não houve prejuízo. Todos os filhotes nasceram. Você desenvolveu a sua empresa. Eu cuidei de todos os seus rebanhos. Eu me dediquei a isso. Continua. Não te trouxe eu o despedaçado. Não te dei prejuízo. Nunca te dei prejuízo em nada. Eu pagava. Quer dizer, se acontecesse até algo que fosse te prejudicar, eu ia lá e pagava. Eu tirava do meu e pagava. Continua. Das minhas mãos requerias o furtado de dia e o furtado de noite. A responsabilidade de tudo era minha. Porque se alguém roubasse algo de dia ou de noite,
o responsável era eu. Pensa comigo. É só você começar a entender a cabeça do Jacó. Quando ele diz o furtado de dia e o furtado da noite. Que horas que Jacó dormia? Porque ele tinha que cuidar do rebanho do sogro o tempo todo. Se roubassem de dia, ele era o responsável. E se roubassem de noite? Ele tinha que ficar o tempo todo cuidando da empresa do patrão. Tem gente que está gastando a vida dela toda, até ajudando a empresa, até cuidando de... Só que a Bíblia está dizendo agora que ele agora está contando tudo. Eu entendo que é até o grito da alma do Jacó. Jacó não estava mais aguentando aquela situação, ele estava sendo consumido. Mas ele vai continuar dizendo: de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor e de noite pela geada. Agora ele vai dizer, ó, e o meu sono me fugia dos olhos. O homem não tinha nem mais sono. Olha que sofrimento para o Jacó. Durante o dia era um calor infeliz. Ele disse que ele era consumido pelo calor. À noite era muito frio. No deserto é assim. Durante o dia é muito calor. À noite é um frio terrível. E até o sono fugia dos olhos dele. Tudo devido ao quê? A um esforço excessivo. Ele estava se entregando demais. E é aqui que eu quero chegar. Tem pessoas que têm um potencial muito grande. Potencial de ser até um empresário, potencial de ser dono da sua empresa. O esforço que ela faz por outra empresa, ela poderia estar aplicando na sua. E ela teria até muito mais resultado. Mas ela está se dedicando, ela está se entregando pela empresa do outro. E ela poderia estar aplicando todos esses esforços no dela. Iria dar certo. Iria dar certo. Jacó já estava aqui decidido. Aliás, aqui ele já tinha até fugido. Labão foi encontrar ele. Ele já estava decidido a não ficar mais nessa empresa, porque ele não estava mais aguentando aquilo. Tem casos, amigo, que você está vendo que a saúde já está indo embora. A pessoa, ela não está tendo o resultado que ela queria ter, e ela está vendo que ela só está perdendo. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Porque quando a pessoa, ela recebe até o emprego de Deus, Deus dá aquilo a ela não sente essas dores, não. Para ela é algo leve, ela se sente bem naquilo, é a empresa dos sonhos. Mas tem casos que não é mais para ela. Deus já está dizendo a ela, ó, está na hora de você começar o seu. E quem sabe tem alguém aqui, eu não iria abrir a mensagem diretamente à vida profissional, mas quem sabe tem gente aqui que já está na hora de começar o seu. Está na hora dela investir o seu tempo, os seus esforços, até o seu dinheiro na sua empresa. Ela tem tudo para isso, ela já tem todos os recursos para isso, e já está na hora de fazer isso. Quem sabe Deus está te levantando hoje para isso. Quem sabe tem pessoas que já se dedicou muito a alguma empresa e agora está até desempregada, querendo um emprego. Quem sabe Deus está querendo te dar a sua empresa. Ao invés de você ter a sua carteira assinada, Deus está querendo que você assine carteiras. Está querendo emprego. Deus está querendo que você comece já a sua. Está na hora de você se levantar, fazer alguma coisa, não ficar mais de braços cruzados. Tem pessoas que estão de braços cruzados. Eu não sei o que é que ela está esperando cair do céu, porque cair do céu é chuva, não é? É o único que cai do céu. Está na hora de você se levantar e fazer a bênção chegar. É na fé, é pedindo a Deus a direção. Claro que a gente não pode começar nada da nossa cabeça, é assim ou não é? É a pessoa que ela começa na emoção. Não, eu vou, não.
Ela tem que pedir direção a Deus. Deus, o que é que o Senhor quer para mim? Me mostra. O Senhor está querendo que eu comece o meu negócio? O que é que o Senhor quer? Me mostra. E Deus, Ele sempre mostra. Deus, Ele não deixa o seu filho enganado de maneira alguma. Deus mostra aquilo que Ele quer com os seus filhos. Então pensa comigo. Jacó já estava sofrendo muito naquela empresa. Deus estava querendo algo maior para ele. Quem sabe Deus está querendo algo maior para você. Deus está querendo te dar uma bênção maior, te promover. Jacó não era reconhecido naquela empresa. Entenda isso. Olha o versículo de número 41. 20 anos permaneci na tua casa, 14 te servi pelas tuas filhas, e 6 por teu rebanho. 10 vezes mudaste o que, gente? O meu salário. Olha isso. O homem mudando o salário de Jacó 10 vezes em 20 anos. Não, pastor, só foi 6 anos. Não, 20 anos, porque foi 4 trabalhando por uma filha e ele não deu o final do salário, que era a filha que o Jacó queria. Ele deu o outro salário. Não, mas é por aqueles. Não, então você tem que trabalhar mais 7. Aí trabalhou, no final até recebeu, mas depois dos seus 6 anos ele mudando 10 vezes. E não era mudando para melhor, era sempre para pior. Mas ele vai dizer agora o segredo, e é esse o segredo que tem que ficar guardado no seu coração. Porque eu não vim aqui para contar a derrota de Jacó, não. Eu vim contar a vitória do Jacó. Porque olha o versículo 42 agora. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora por mim, certamente hoje me enviarias vazio. Deus viu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Olha isso, gente. Jacó disse: 10 vezes o Senhor mudou meu salário. Agora, se o Deus do meu pai não fosse comigo, hoje eu ia sair daqui com a mão na frente e outra, eu ia sair daqui sem nada. Eu não iria ter nada. Eu iria ser enviado vazio daqui. O segredo da bênção de Jacó, o segredo da vitória de Jacó, foi o Deus Todo-Poderoso que está na vida dele. Amigo, o segredo da sua vitória deve ser o Deus Todo-Poderoso também agindo na sua vida. Mas você lembra como foi que tudo começou? Jacó, ele chegou na casa do sogro sem nada. Ele estava saindo agora com até, a Bíblia diz que até funcionários ele já tinha. Ele tinha rebanhos, com uma família abençoada. Mas você lembra como foi que ele chegou? Ele chegou sem nada, porque ele estava fugindo da casa do pai. Ele estava fugindo do irmão que iria matá-lo. Só que ele fez uma aliança com Deus. Lembra que ele deitou e ele sonhou. E qual foi o sonho? Uma escada que foi posta na terra, que chegava ao topo, era o céu, e anjos subiam e desciam por essa escada. Ali ele fez um voto com Deus. Ele disse: se o Senhor me guardar nessa viagem, que hora faço? Me der pão para comer. Primeiro ele pediu proteção. Se o Senhor me guardar nessa viagem, que hora faço? Me der pão para comer, veste para vestir. Quer dizer, se o Senhor prover para mim, e em paz eu voltar à casa do meu pai. Ele queria paz também. Certamente te darei o dízimo de tudo que passar na minha mão. Olha o voto, a aliança que ele fez com Deus. E agora ele vai. A Bíblia diz que Deus vai dar proteção, vai proteger do irmão. Deus protege. Agora, Deus vai prover para ele. E ele vai se encontrar com o irmão em paz. Tudo aquilo que ele fez na aliança, toda aquela aliança que ele fez com Deus, a Bíblia diz que aconteceu. Amigo, faz sua aliança também com Deus. Chama Deus para a sua vida.
Se você quer ter sucesso na vida financeira, na família, quer ter proteção como Jacó queria, é necessário você também chamar Deus para a sua vida. Não adianta a pessoa ela levar uma vida de qualquer maneira sem atrair Deus para a sua vida. Jacó estava dizendo agora para o Labão: hoje eu estou saindo daqui, mas se eu não tivesse Deus na minha vida, em outras palavras, se eu não tivesse Deus na minha vida, eu ia sair daqui sem nada. Perceba que Deus te sustentou em tudo, mas Ele te sustentou em tudo. Não foi, pastor, o sucesso que eu tive, as vitórias que eu tive, foi pelo meu esforço. Não, foi porque Deus te sustentou, foi porque Deus cuidou de você. Deus te sustentou em tudo por causa de uma aliança, não foi à toa. Uma aliança foi feita. A pessoa que faz aliança com Deus, ela sempre tem vitórias. Agora é claro, numa aliança, não é só Deus que vai fazer a parte dele, os dois têm que fazer a sua parte, assim ou não é? Ele disse: eu vou devolver o dízimo de tudo passar na minha mão, agora o Senhor vai cuidar de mim, o Senhor vai me proteger, vai prover para mim, vai me dar paz. Foi isso que aconteceu. O homem saiu agora bem financeiramente, uma família abençoada. Deus proveu para aquele homem. E é isso que Deus quer fazer também com você. Ele diz até no final ali: Deus atendeu a minha aflição. E é o trabalho das minhas mãos. Deus honra o esforço que você está fazendo, o trabalho das suas mãos. Pastor, eu tenho me esforçado muito. Deus vai honrar o seu esforço. Continua firme. Olha lá, é o trabalho das minhas mãos. E te repreendeu ontem à noite. Deus vai repreender aqueles até que tentarem se levantar contra você para te destruir. Deus repreende. Mas por quê? Porque Ele tem visto as dificuldades que você tem enfrentado, as lutas que você tem passado, os problemas que você tem passado. Deus, Ele vê. Vai lá para Êxodo capítulo 3, falando em Deus ver. Você que está com o seu celular, bota o celular no silencioso. Não deixe o celular tocando não. Os obreiros já vão ficar atentos agora. Quando vê o celular tocando, ele já vai lá ajudar, caso a pessoa não saiba. Vai lá, Êxodo, capítulo de número 3. Vamos lá, eu nem vou mais além. Êxodo capítulo 3. O povo de Israel, 400 anos no Egito, sofrendo, sendo escravizados. E olha o que vai acontecer agora. O versículo é o de número 7. O que Deus vai dizer, Então disse o Senhor, Êxodo 3:7, de fato tenho visto a aflição do meu povo. Diga, Deus vê. Diga, Deus vê, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Diga, Deus ouve. Conheço os teus sofrimentos, por isso desci livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel. Diga, Deus desce. Coloque na sua cabeça isso. Deus ouve, aliás, Deus vê, Deus ouve e Deus desce. Diga comigo, Deus vê, Deus ouve e Deus desce. Olha os 3 passos. Primeiro, Deus está vendo, como Ele viu todo o sofrimento de Jacó. Jacó disse: Deus tem visto a minha aflição. Deus vê todo o sofrimento. Agora, não adianta a pessoa dizer: Deus sabe de todas as coisas. É assim? Tem gente que fala: Deus sabe de tudo. Deus sabe, Deus vê. Deus vê o sofrimento, Deus vê as lutas. Só que não adianta só Deus ver, Deus também precisa ouvir. A pessoa está sofrendo, ela está passando por dificuldade e ela não vai até Deus para contar: Deus, não aguento mais, me ajuda, me socorre. Deus ouviu o clamor do povo.
Por que Deus resolveu atender aquele povo? Porque Deus ouviu. Não adianta a pessoa ficar, não, Deus está vendo, Deus tem que ouvir também. Quando Deus ouve a sua oração, o seu clamor, aí sim Deus desce. Deus só vai lá, obreiro, ajuda a pessoa que o celular está tocando, ajuda o povo. Às vezes a pessoa está precisando de ajuda, a gente está gravando. Deus, ele pode atender a sua oração? Pode. Mas pastor, Deus já está vendo o que eu estou passando, a dificuldade que eu estou enfrentando. Mas ele tem que ouvir, você tem que orar, você tem que buscar a ajuda de Deus, porque só assim ele vai descer, só assim ele vai te ajudar. Deus, ele só vai atender o seu servo se o seu servo clamar, se o seu servo pedir ajuda. Ainda que ele tenha visto, é necessário ele também ouvir. Conta para Deus todo o seu sofrimento. Às vezes a pessoa está aqui na igreja, ela tem vindo aqui, só que ela não, o momento mais importante, que é o momento da oração, é o momento dela contar a Deus tudo que está dentro dela. Jacó contou tudo para o sogro: está acontecendo isso, eu estou sendo injustiçado. Claro que o sogro ali estava num personagem maligno. No final, Jacó vai dizer: Deus foi quem viu a minha aflição. Às vezes você precisa, não é só contar para diabo, sai da minha vida, mas chegar para Deus e dizer: meu Deus, olha, eu preciso agora da ajuda do Senhor. Que o Senhor não me deixe ser envergonhado. Eu não quero ser envergonhado perante esse mal. Eu quero ser honrado, eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que o Senhor possa prover na minha vida. Não adianta, meu amigo, repito, entenda isso, não adianta Deus só ver, Deus também precisa ouvir a sua oração. Fale com Deus, busca a ajuda de Deus, busca a direção de Deus, porque aí sim Deus vai dar a vitória. Vamos aplaudir a Jesus bem forte, que Ele merece.